O Vozes que Inspiram está no ar. Uma vez por mês, o Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil Recife promove esse encontro com pessoas que muito têm a contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa vida. É o caso de hoje, em homenagem ao Dia do Repórter. A gente convidou uma referência do jornalismo nosso, um orgulho pra gente, um orgulho pra mim, meu colega de profissão, Chico José. Acho que todos vocês conhecem. Chico, muito obrigada. Para mim, eu falei aqui nos bastidores que é uma emoção estar conversando com você. E a nossa primeira conversa mesmo oficial, a gente sempre se cumprimentou, e você sabe da minha admiração. E hoje é a nossa conversa / entrevista. Então, para mim é um orgulho e eu te agradeço demais por estar comigo aqui hoje. Juliana, o orgulho é todo meu. Prazer imenso estar participando do seu programa, estar aqui com você, estou à sua disposição. Muito obrigada. Vamos então começar essa nossa conversa, que eu sei que vai ser muito rica, né, de informação, de curiosidade, de peculiaridades. Chico, a tua estrada no jornalismo, né, muita gente conhece pelas reportagens especiais, pelas aventuras mundo afora. Você é mestre nisso. Mas não começou assim, não. Você tem uma ligação aí com o esporte, que eu sei. Me conta como é que foi esse teu começo, esse teu ingresso no jornalismo. Foi por acaso. Eu descobri que tinha vocação para jornalismo no Colégio Americano Batista, porque eu ganhei um concurso literário, escrevi lá, me parece que sobre Abraham Lincoln, na época. E eu ganhei o concurso, na hora que foi entregar no auditório do colégio, o diretor disse: "Você tem muito jeito para ser jornalista." Aí aquilo me despertou. E eu era louco por esportes. Eu gostava demais do Náutico, gosto ainda. Só que hoje está uma desgraça. Na época que eu comecei, pelo menos, eu fui cobrir o Náutico e o Náutico foi ex-campeão. Então, naquela época tinha time. Eu vi o Náutico ganhar do Santos com Pelé e tudo na Vila Belmiro. Nossa Senhora. Era um super time. Mas eu escrevi para o jornal, o Diário da Noite, do Jornal do Comércio, eram 2 jornais. Jornal do Comércio pela manhã, Diário da Noite à tarde. Diário da Noite era mais um jornal de esportes. E a estatística do Campeonato Pernambucano de Futebol estava toda errada. Tinha 32 erros. Até o artilheiro do campeonato estava trocado. Tudo coisas simples. Os números, pontos da frente. Acho que ninguém se preocupava em fazer aquilo e publicava assim. Qualquer jeito. Então, no colégio, eu fiz uma carta, no papel, no caderno, tudo, e mandei, dizendo que eles estavam enganando o leitor, que estava fazendo tudo errado. Então, Aramis Trindade, que era o editor de esportes, ele tinha uma resenha, na resenha esportiva do meio-dia, ele falava nessa resenha. E no final do comentário dele, ele disse: "Eu quero convidar o leitor do Diário da Noite para vir à redação, que corrigiu a estatística do campeonato." Então, a garotada que estava comigo no colégio disse: ele te chamou. Aí eu falei: "Por nada, ele vai querer brigar comigo." No dia seguinte, ele chamou de novo. Aí eu fui e ele disse: "Você quer ficar fazendo a estatística do campeonato?" Aí eu disse: "Você vai me pagar para isso?" Eu não tinha emprego, eu era só um estudante, era um garoto ainda, tinha acho que 20 anos. E ele disse: "Não, o campeonato está terminando, no próximo ano eu te dou uma grana, eu te dou um salário." Aí eu fiquei, e o repórter que cobria o Náutico adoeceu, teve que fazer uma cirurgia. Ele disse: "Você quer ficar no lugar dele?" Nessa época não tinha ainda o curso de comunicação. E eu disse: "Eu quero." Enfim, comecei a cobrir o Náutico e procurando fazer o texto da melhor maneira possível, tudo. Ele disse: "Não, o seu texto está muito bom, vou aproveitar você." E fui contratado. Então, na Copa de 1970, havia um concurso para ganhar uma passagem para ir para o México. Eu aproveitei essa oportunidade, era cinquentenário da empresa Jornal do Comércio. E eu aproveitei e disse: "Se eu ganhar esse concurso, com a passagem, você me credencia e eu vou fazer a cobertura da Copa do Mundo." Então, todo mundo na parte de esporte, inclusive o Aramis, se empenhou para que eu fosse, para que eu ganhasse o concurso. E eu ganhei por acaso também.
voltando de um jogo em Campina Grande, Náutico e o Tio 13 de Campina Grande, nós paramos com a equipe, o fotógrafo e o motorista, à margem da estrada. E eu, enquanto estava sentado no restaurante, vi uma caminhonete com a lona de trás subindo. Aí fui ver o que era, estava cheio de sapo. E aí eu falei, quem é o dono dessa caminhonete? Procurei e disse, amigo, por que você está lá levando a caminhonete cheia de sapo? Eu disse, estou levando para o Curtume, porque o Curtume exporta para os Estados Unidos para fazer bolsa e sapatos de mulher e tudo. Eu disse, mas isso é um crime ambiental. Mas aí me despertou. Se eu quero ver esse Curtume, posso seguir você? Ele disse, pode. Aí nós seguimos. E aí eu vi e fiz uma página inteira do jornal. Em dólar, quanto vale um sapo? Porque tinha uma pilha imensa de fardos made in Brasil lá. E o cara não se acanhou de dizer que mandava e que ia para os Estados Unidos, fazia. Eu ganhei um concurso com essa reportagem e fui cobrir a Copa do Mundo. Nossa. O jornal me deu dinheiro, me credenciou e eu fui o único enviado da empresa do Jornal do Comércio. E lá eu acompanhava os treinos da seleção. A seleção foi 20 dias antes, eu fui 23 dias antes. Nós fomos para Guanajuato, a seleção treinava em Guanajuato. Então eu não tinha essa coisa de treino secreto, nada. Nós entrávamos dentro do campo na hora que estava vendo o treino, conversávamos com os jogadores. E a equipe da Globo tinha apenas 12 pessoas. Hoje são 150 pessoas acompanhando a seleção brasileira. E isso me credenciou a quando a Globo veio para o Nordeste, veio para Pernambuco, porque só pode haver uma emissora de televisão, muita gente não sabe disso, em 5 estados, no máximo em 5 estados. Então, quando veio para cá, a Globo me contratou para ser repórter esportivo. Eu fui o primeiro apresentador do Globo Esporte aqui. E foi me dar confusão no início, porque queriam que eu fosse narrador. E eu expliquei que narrar é um dom como o dom de um cantor. E fui ficando. Então, com o tempo, eles precisavam de um repórter para mostrar o Nordeste, fazer as reportagens do Nordeste. E durante 8 anos eu fui o único repórter do Nordeste a entrar no Jornal Nacional e no Fantástico. Eu tive o privilégio de mostrar o Nordeste de forma inédita ao Brasil. E depois fui para a Amazônia. Fiquei quase 20 anos indo e voltando para a Amazônia. Chico, me chama a atenção quando você conta, né? Por acaso, você falou que foi por acaso, né? Mas eu percebo aí a inquietude e a curiosidade, né, que um bom repórter tem que ter. Você já tinha desde garoto. Quantos anos você tinha, mais ou menos, quando começou o Acho que uns 20 anos. 20 anos? 19 a 20 anos. Então, eu percebo a inquietude, né, e essa vontade de eu estou vendo um erro aqui, isso aqui não pode ficar assim, vou lá consertar. Então, percebo em você, desde jovem, inquietude e curiosidade, que são 2 fatores imprescindíveis para um bom repórter. Eu falei sobre o Globo Esporte porque eu já trabalhei no Globo Esporte e eu lembro de uma confraternização que a gente fez, que Chico foi convidado e o pessoal tem muito carinho por ele até hoje. O pessoal adora você, fala sempre de você. Porque foi eu também tenho muito carinho por todos eles, é minha segunda família. Eu sei, Chico, eu sei. Bom, então do esporte para o jornalismo em geral, né, e para as reportagens especiais, como é que foi? Você diz também que foi por acaso ou não? Como é que foi esse caminhar? Não, foi... No início tudo era proibido na Globo. Tinha um quadro na redação com a figura do repórter de paletó e gravata, que era para demonstrar que só podia entrar no vídeo plano americano aberto ou plano americano fechado. Nada de andar, nada de deixar o cabelo grande, vestir uma camisa quadriculada, era paletó e gravata. Eu lembro do repórter Muniz Safati no deserto com paletó e gravata. Uma matéria que ele fez com paletó e gravata. E um dos tabus foi quebrado quando nós estávamos descendo para fazer o treino do Náutico. Durante 40 anos eu fui da Globo de Olinda. Depois é que a Globo passou a ser na Rua da Aurora. E nós estávamos descendo o morro em Olinda, em Ouro Preto, e eu vi uma fumaça imensa no centro da cidade. Mas imensa a fumaça.
Aí eu falei, esquece o treino e vamos em direção àquela fumaça, que aquilo é um grande incêndio. E na hora que nós chegamos, Rua Corredor do Bispo, tinha um posto de gasolina ali, na frente do Colégio Exuda. Um caminhão-tanque foi encher o tanque do posto e pegou fogo. Então correu todo mundo, os carros que estavam lá foram abandonados, foram queimados, a fachada do Exuda toda foi queimada. E nós chegamos em tempo de fazer isso antes dos bombeiros. Na época não tinha microfone sem fio, eu puxava o cinegrafista pelo cabo do microfone. E aí a gente entrou no local onde estava havendo incêndio, dei as portas, camisa quadriculada, cabelo grande, tudo. Eu estava fazendo para o local. Eu não ia fazer daquele dia para o Globo Esporte, mas ia fazer para o Jornal da Noite, que tinha outro nome, era o Jornal das 7 horas da noite. E fiz tudo, então avisaram, olha, teve um grande incêndio daqui, o repórter fez para o Jornal das 7. Aí manda para a gente ver. Depois que terminou o jornal, a diretora Alice Maria ligou e disse, quem é esse louco que fez essa matéria? Isso era um repórter de esporte que a Mano mandou contratar. Conheceu lá na Copa do Mundo e disse que era ele que tinha que ser o repórter de esporte. Aí disse, ele quebrou todos os tabus da Globo. E o pior é que nós não conseguimos tirar ele da matéria, porque ele aparece o tempo todo andando de costa, com essa camisa quadriculada horrível, cabelo grande, manda ele para o Rio, para dar roupa, mudar esse sotaque horrível dele e outra coisa, dar roupa e cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Aí eu achei ótimo ir para o Rio. Quem dava roupa era a Márcia Mendes, a apresentadora do jornal Hoje, na época, uma mulher linda que levava para as boutiques em Ipanema. Mas ela não deixava eu escolher as roupas. Não, essa aí não pode entrar no vídeo, porque tem lista. Essa não pode, porque é quadriculada. E eu fui aceitando. Na hora de mudar o sotaque, eu falei para Glorinha Beltmiller, que era uma sumidade. Ela era quem treinava os atores, todos esses grandes atores do passado, Tarcísio Meira, os apresentadores, Sérgio Chapelin, Chico Moreira, eram treinados por ela. Fonoaudióloga, Glorinha Beltmiller. E aí eu disse para ela que você vai perder seu tempo comigo. Eu não vou mudar a minha maneira de falar. E ela chegou e disse, mas o Armando mandou que desse um ritmo de narração para você. Eu disse, um ritmo de narração é uma coisa. Falar feito carioca é outra, eu não vou falar. E aí eu lembro de um exercício que ela dizia, diga, ô linda! Ele falava, ó linda! Era uma questão de sotaque só. E eu fui vencendo, logo depois veio a Copa do Mundo de 78. Eu fui a 4 Copas pela Globo e 2 Olimpíadas. E essa foi a primeira e eu tive o azar de ficar na cidade de Rosário. Sabe, nós falamos Rosário, na Argentina. Eu cobri a Argentina, fui campeão do mundo pela Argentina. E quando terminava a matéria eu tinha que falar Rosário, Copa 78. Ou então quem estava em Buenos Aires falava Buenos Aires, Copa 78. Tinha que dar a deixa, era a cidade onde você estava e a Copa 78. E aí começou a guerra. Manda ele falar direito. É para falar Rosário. Eu falei, não vou falar assim. Lá no Nordeste a gente fala com o som aberto. Mas você não está no Nordeste. Mas eu vou voltar para o Nordeste. Depois esse cara dizia, você vai ficar no Rio. Não, não vou ficar no Rio. Mas por quê? Porque eu não troco o Recife por Rio, nem quando insistiam para ir para Londres, nem por Londres. Não, eu vou ficar a vida toda no Recife, é onde eu quero morar. É a cidade que eu escolhi para viver. Sou sertanejo, sou matuto. Meu jeito de falar é esse. E aí veio o ultimato. O diretor Círio José ligou em Rosário, ele ligou logo cedo e disse, olha, o Armando mandou dizer que ou você fala direito ou ele te manda embora. Aí eu disse, tem voo às 11 horas. Nossa. Se você quiser, eu já vou para o aeroporto agora. É para ir embora ou para fazer o treino da Argentina? Não, vai fazer o treino da Argentina. Aí quando terminou de gravar, eu falei para o cinegrafista Newton Quiliquini, deixa gravando que eu vou mandar um recado definitivo para eles. Eu achava que já estava demitido. Aí disse, meu jeito de falar é esse, um sotaque nordestino,
do sertão, de onde eu nasci. Se quiserem assim, se não quiserem, vão, e mandei. Aí chegou lá, caiu na mão do filho de Armando Nogueira Manduca, que era editor do Esporte, e ele foi e ficou chamando todo mundo, vê o recado que ele mandou, vê o recado que ele mandou. Aí Armando entrou e viu a ilha de edição cheia de gente. Disse, o que é isso aí? Ele disse, vem cá, vê o recado que ele mandou para você. Quando ele mandou você ir. E aí Armando foi e disse, deixa ele falando dessa maneira horrível dele, pelo menos todo dia tem matéria dele no Jornal Nacional, e os que falam inglês. Aí ele fez uma crítica lá aos repórteres que acordavam tarde, que eram famosos na época, tudo. E eu fui ficando com a minha maneira de falar até hoje. Nunca mudei, nunca saí do Recife. Quando o Roberto Feite era diretor da Globo em Londres, ele veio ao Recife. Não sei se você conheceu Mariane, minha filha. Mariane, eu sei quem é. Mariane Brito, ela foi apresentadora. Eu sei quem é, mas não conheci pessoalmente. Ele fez a cabeça da Mariane, fez a cabeça da minha outra filha, Caroline, a cabeça da minha ex-mulher, Socorro, só não fez a minha, para ir morar. Ele disse, mas vamos tirar férias. Se tirar férias eu vou. Aí fui tirar férias de Cílio Bocadeira, tirar férias de Bial, tudo mais, na condição de voltar e não ir. E elas ficaram, né? Mariana mora Mariana mora na Espanha. Ô Chico, você sempre foi assim, destemido, determinado, sempre teve essa personalidade forte desde jovem? Foi algo que assim, você precisou se impor diante, né, dessas exigências de mudar sua idade, de mudar sua personalidade? Como é que foi isso? Olha, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa região. Se você vê as pessoas que estão no sertão, que estão no interior dos estados nordestinos, são pessoas que tomam decisões, que não baixam a cabeça, que procuram fazer tudo certo para não ser criticado. E eu sempre segui essa linha de tomar minhas decisões, de procurar fazer a coisa certa e de não aceitar ser, sofrer qualquer tipo de preconceito, de bullying. Eu sofri muito bullying na Globo. E era até divertido. Era divertido, porque eu chegava lá na redação, eu ia muito para o Rio, aí chegou o mensageiro da miséria, porque eu fazia muita reportagem de seca. Na época, o Nordeste atravessava a pior seca de todos os tempos. Morriam as pessoas, os animais, as crianças. O Nordeste era recordista mundial de mortalidade infantil. E eu não podia deixar de mostrar isso. Era minha obrigação mostrar que não estavam fazendo nada. As pessoas estavam morrendo por falta de água e de comida. Não tinha assistência. Os governos não iam lá. Eu atravessei todo o período da ditadura, nessa fase, tudo. Mesmo com censura, a palavra fome era uma palavra proibida. Mas eu não precisava falar a palavra fome. Eu entrava num caserne daquele e ia lá no fogão a lenha e perguntava à dona da casa: há quanto tempo a senhora não acende esse seu fogão a lenha? Aí ela dizia: faz uns 10, 15 dias que ele não é aceso. Preciso dizer que está passando fome, não consegue nem acender o fogão. E acontecia muito. Eu fui para a Olimpíada de 88 em Seul e tinham 49 pessoas da Globo dentro de um Boeing. O avião estava voando baixo, chegando na cidade do México, para reabastecer, atravessar o oceano e chegar em Seul. Quando um diretor de esporte da Globo, não vou citar o nome dele, porque ele até hoje tem raiva de mim por causa disso, olhou pela janela e viu o avião voando baixo. Eu conheço muito bem a Cordilheira dos Andes. Qualquer lugar da Cordilheira dos Andes, sem falar, eu já passei por lá em qualquer um dos países. E na hora que o avião estava voando baixo, ele gritou para todo mundo: gente, que coisa linda! Do lado esquerdo do avião, o sol nascendo e duas montanhas cobertas de gelo no meio do deserto da Cordilheira, duas montanhas cobertas de gelo. Aí eu estiquei todo, estava do lado direito. Aí ele falou de lá, com o meu sotaque, né? Chico José, bichinho, vem ver uma montanha coberta de gelo, que tu nunca viu isso lá no Nordeste.
Eu levantei e fui ver. Olhei pela janela e respondi no mesmo tom de voz que ele gritou. Ô, seu imbecil, isso não são 2 montanhas cobertas de gelo, isso são 2 vulcões. Aquele lá é o Stacílio, o outro é o Popocatépetl. Aí falei para o cinegrafista que estava lá na frente. Ô, Kleber Schettini, fala para este babaca que nós já estivemos desses 2 vulcões. Deixa eu bater palma. Então, por essas e outras, aí a galera, tu vai mexer logo com quem? Formigueiro? E foi assim que eu fui vencendo e me impondo e sempre conquistando amigos, porque eu fiquei 46 anos na Globo, a minha segunda família são os meus amigos da Globo. Esse tempo todo fez por onde eu só fizesse amizades. Chico, nesse quase 5 décadas, foram quase 5 décadas, né, de história junto à Globo, teria feito algo diferente? Teria... Não, acho que isso aqui eu teria feito menos. Não, eu acho que eu acertei nas minhas escolhas. Olha, eu nunca me arrependi do que eu fiz. Eu acho que eu tive muita sorte de ter as oportunidades que eu tive. Porque sair do sertão do Nordeste, sertão do Ceará, chegar aqui com 11 anos de idade, entrar numa empresa como a empresa Jornal do Comércio, passar para a Globo, enfrentar todas as adversidades por viver no Nordeste, numa época em que só havia repórteres de rede no Rio, em São Paulo e em Brasília, e os correspondentes internacionais. E aí eu tive a oportunidade de mostrar o Nordeste, não só a seca, como eu citei, mas eu mostrei as belezas do Nordeste. Quando eu comecei a fazer reportagem em Fernando de Noronha, ainda era base militar. Eu fiz mais de 100 reportagens em Fernando de Noronha. E o espetáculo de Nova Jerusalém, o Galo da Madrugada, para você ter uma ideia, no primeiro ano que eu fiz, tinham 74 pessoas. Nossa. Nos 40 anos que eu fiquei fazendo, todo sábado no Jornal Nacional, era matéria de destaque em 40 anos seguidos. O Galo da Madrugada passou a ter 2 milhões de pessoas, segundo o livro dos recordes. As praias, nossas praias, as curiosidades, nosso folclore, o São João, eu criei a rivalidade entre Campina Grande e Caruaru, um que era melhor, o outro era melhor. Qual que é o melhor? Eu acho os 2 muito bons. E eu nunca disse qual era melhor dos 2. Não, eu não tenho nem eleitores, nem em Caruaru, nem... É que são bons, uma participação popular muito grande e diferentes de um do outro. Em Caruaru eu fazia só na rua 13 de Maio, das Irmãs Lira. Elas eram que faziam o carnaval de Caruaru, o São João de Caruaru. E era maravilhoso. Eram as irmãs que decoravam as ruas, decoravam a rua 13 de Maio e faziam uma festa maravilhosa. Era muito bom. Chico, sobre as reportagens especiais na Globo, né? Tubarão, que mais que teve? Me lembra aí. Serpente, né? Anaconda. Eu tive uma série que foi em busca dos grandes animais do planeta. Porque quando eu senti que as matérias de natureza davam audiência, você vê, uma empresa, o lucro dela depende do produto que ela vende. Uma emissora de televisão depende da audiência que ela tem. Por exemplo, Jornal Nacional e Globo Repórter, nunca você vai ver um comercial dentro desses programas, um merchandising dentro desses programas. Então, o que vale é a audiência. E eu queria fazer matéria de natureza. Comecei insistindo, deixa eu fazer Fernando de Noronha, com imagens submarinas, tudo. O cinegrafista lá filma. Aí disse, não, isso não é a cara do Globo Repórter. Aí eles deixaram eu fazer, na condição de que, se não ficasse bom, eu dividia para o Fantástico. E deu 30% a mais de audiência do que a audiência normal. E a partir daí era, faz outra. Aí o Abrolhos, faz outra, a Dom das Rocas, Serra da Capivara, saí mostrando a beleza, os Lençóis Maranhenses, que o primeiro Globo Repórter que eu fiz lá, eu chamei de o grande deserto brasileiro. Depois se tornou parque. 90% das coisas que hoje são parques
Eu fiz antes de serem parques. E aí eu senti que estava dando certo, comecei a falar barreira de corais da Austrália, Micronésia, Indonésia. Aí quando eu voltava era só perguntando, Chico, qual é a próxima? Era assim, a Paula. E eu fui a todos os países das 3 Américas, fui aos 5 continentes, mergulhei nos 7 mares, Ártico e Antártica, então andei o planeta todo, sempre voltando para a minha cidade. E como era essa rotina? Era mais trabalho do que família e lazer? Não, sempre a família em primeiro lugar. Eu, quando voltava, ficava com a minha família e me dedicava ao máximo. Sempre procurei me dedicar muito à família. E sofri um bocado. Porque, por exemplo, você ficar 32 dias dentro de uma aldeia indígena, no meio da selva amazônica, sem energia elétrica, sem sanitário, sem nada que indique que ali tem civilização. Para você ter uma ideia, eles são tão ainda rústicos que enterram os mortos no lugar onde eles dormem. O cemitério é dentro de casa. São malocas imensas. E essa matéria foi finalista do prêmio Emmy, que é o Oscar da televisão mundial. Eu estava lá na primeira fila do Teatro Lincoln Center, em Nova York, me sentindo um ator esperando o resultado do Oscar. A Bia foi comigo, o Sérgio Chapelin também, o William Bonner foi. Primeira fila, estávamos nós lá, graças ao empenho que foi, e é sempre um trabalho de equipe. Eu procuro valorizar muito isso. Eu escrevi um livro, 40 anos no ar, quando eu completei 40 anos na Globo. E eu dediquei esse livro, todo mundo dedica ao pai, à mãe, à esposa, à família. Eu dediquei aos repórteres cinematográficos, ao cinegrafista, ao editor de imagens, ao técnico de som, a essas pessoas que não aparecem no vídeo, mas sem as imagens deles não haveria televisão. E eu procuro sempre trabalhar em equipe. Eu faço palestras pelo Brasil todo e um dos temas de palestra sempre é trabalho em equipe, superação do trabalho, porque tudo foi muita superação. Você sair daqui para fazer dragões de Komodo, saber que vai ficar 5 dias com aqueles bichos, são mais de 2.000 dentro da ilha, e que eles são carnívoros e atacam, mergulhar com a anaconda. Eu estava procurando os grandes animais do planeta, eu tive que procurar esses bichos. Eu tive que ir para o alto das montanhas onde ficam os gorilas, que só numa cadeia de montanhas de 3 países é que existem gorilas. E fiquei ao lado dos gorilas. Depois não me conformei porque achei que o gorila não era um monstro como eu pensava, um King Kong, e eu queria um que fosse King Kong. E eu estava em Ruanda. E aí eles disseram, não, o maior gorila do planeta fica em Uganda. Você tem que atravessar a fronteira, montar outra expedição, subir as montanhas, e eu fui lá atrás do maior animal do planeta, o maior primata do planeta, que eu pude chamar de King Kong, com o cinegrafista Antônio Henrique, que hoje é o coordenador da cinegrafia aqui na Globo Recife. Perguntar sobre isso, né? O que a equipe... 30 minutos, desculpa. Eu me desconcentrei aqui. Não, pode ir. Obrigada, Luiz. Chico, eu já ia perguntar sobre isso, né? O que a equipe achava dessa loucura toda? Que, não, onde é que tem o maior gorila, eu quero ir. Onde é que tem a maior serpente, eu quero ir. O tubarão mais feroz, eu quero ir. E o cinegrafista não brigava contigo, não, Chico? Não, eles brigavam para ir. Eles brigavam para ir. Eles compravam a loucura. Já que eu citei os gorilas, quando era uma série de 5 reportagens na África para o Fantástico. E aí eu saí da redação, foi aprovado o Fantástico, que eram caras, as reportagens eram caras. Hoje, imagina. Quando eu fui demitido, o Ari Campbell falou comigo, disse, não vai ter mais grandes viagens, nem grandes reportagens. Quanto foi o orçamento para você ir para a Micronésia, fazer as ilhas da Micronésia? Falei, $120 mil. $120 mil para R$1 milhão. Ninguém hoje vai mandar ninguém fazer uma reportagem por R$1 milhão. O Globo Repórter vai ser feito pelas praças,
não vai ter mais repórter fixo. Até eu vou sair, ele citou, e saí agora, no fim do ano. Citando os gorilas, como eu ia dizendo, quando eu saí, que cheguei na cinegrafia, todo mundo, e aí? Aprovou. Você não vai não, porque é frouxo. Vai ter medo do gorila. Todo mundo dos três aí, quem é que está na vez? Aí, Henrique, Aí eu falei, põe o braço estirado e jure. Eu juro que se o gorila me atacar, eu vou filmar até a morte. Nossa. Eu juro que se o gorila atacar o repórter, eu vou filmar ele matando o repórter. Era uma brincadeira, mas era para ele saber também que não era para correr. Se você atravessa o Oceano Atlântico, sobe a montanha, que é uma desgraça subir aquela montanha, escorregando tudo, a abelha pegando. Quando eu estou falando para a câmera ao lado do gorila, ninguém percebe, mas meu olho está quase fechado. Por quê? Porque uma abelha. O gorila não fez nada comigo, mas a abelha pegou. Então, muitas vezes entra na selva achando que a onça vai pegar tudo. E o que acontece depois é que as formigas pegam, você encosta a mão numa árvore daquela, se tiver uma lagarta de fogo, tudo queima a tua mão. Esses são os grandes problemas. E muita gente acha que é um bicho grande que vai pegar. Mas assusta, o bicho grande assusta. Mesmo que não pegue só de ver, já está com medo. Assusta. É tanto que quando nós chegamos, o gorila fez aqueles... E o cara segurando minha camisa para eu não me aproximar. E ele já tinha dito que não podia falar, que tinha que ficar agachado o tempo todo. Eu falei, tá, deixa comigo. Eu vou atravessar o oceano, subir essa montanha aqui para chegar e não falar. Eu sou repórter, vim aqui para falar. Eu vou ao lado do gorila e falo. Normalmente, sem problema. O gorila parou e ficou me olhando. Chico, depois, essas horas não tem medo, é a adrenalina que toma medo conta. Todo ser humano tem. Às vezes tem medo de altura, tem medo de vista. Eu tenho uma irmã que, se eu falar em serpente aqui, ela sai da sala, só de falar. Tinha um editor de imagens que não editava imagens de bicho assim, de cobra, não editava, não tinha medo. Versão. Ainda tem mais uns detalhes que acontecia sempre com a equipe. Por exemplo, vou filmar a anaconda, que no Brasil é a nossa sucuri, a maior serpente que existe. A registro dela no Butantan com 12,50 metros. Só na Amazônia tem assim grande. Então fui para um rio de água transparente, mas cheio de galhos, árvore caída, tudo. Eu mergulho e acho a sucuri. Aí volto para o cinegrafista submarino, está comigo, o subaquático. Aí eu falei, eu encontrei, ela está ali. Aí ele disse, não, se cair eu não posso filmar. Como é que eu vou filmar? Parece o rabo num lugar, o meio da serpente, a gente não vê nem onde está a cabeça. O que é que você quer que eu faça? Tira ela dali e bota aqui no lugar limpo. Ainda tinha isso. Quem tirou? Eu. Tudo sobrava para mim. Uma vez, nós estávamos fazendo uma matéria com os animais da Caatinga. E era Globo Repórter também, produtora do Rio. Tudo. O cinegrafista viu e disse, olha, o guia achou caninana. É uma serpente linda. Dizem aqui no sertão tudo que essa mulher é brava que só uma caninana. Já ouvi. Né? E aí, ele foi lá e falou, Chico, isso já outro cinegrafista. Só, como é que eu vou filmar esse bicho ali naquele lugar verde, com a sombra em cima, não está dando nem para ver. Não dá para botar uma luz lá em cima. E é para fazer o quê? Tira ela dali e bota naquela árvore do outro lado ali. Já fizeram isso comigo com um guepardo. O cinegrafista, não sei se você conheceu, Marconi Matos. Ele hoje é o principal cinegrafista do Fantástico. Nós estávamos na África e primeiro nós fomos a um hospital de recuperação dos animais. Os animais atacam o gado nas fazendas e os fazendeiros atiram nos bichos. Matam os bichos e os que ficam feridos, eles avisam, vão lá, recolhem para esse hospital. E aí, o guepardo, numa área grande, 3 guepardos. Eu falei, que bicho bonito. Vamos fazer logo esses guepardos. Depois a gente vai fazer os leões.
Daí a pouco o cara abre e entra no meio dos guepardos, vai lá e bota água para eles. Aí eu falei, o cara entrou lá. Aí ele disse, Chico, tu não vai querer entrar aí não. Só se ele entrou. Se ele entrou, eu sou de carne e osso também, mas ele deve conhecer ele. Eu disse, que nada. Quem me apresentou? Eu me apresento. Quem que apresentou aí? Aí a diretora não queria, mas eu disse, é importante falar junto dele e tudo. Aí na hora eu cheguei lá, aí ele pelo lado de fora, com a câmera deu um sinal para mim, aí eu comecei a falar. Esse é o animal mais rápido da savana, chega a 104 km por hora. É o maior caçador que nós temos aqui nessa área de todos os países da África. E aí? Legal? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ele disse que o bicho está olhando para lá. Ele estava olhando para lá, porque era de onde vinha o tratador, e ele estava esperando a comida. Aí ele falou, e eu vou fazer o quê? Ele disse, vira a cabeça dele para cá. Aí eu virei a cabeça do guepardo, e falei, e saiu o guepardo olhando para a câmera, como ele queria. Acontecia muito isso, mas isso vai da confiança que nasce da amizade que a gente tem. Eu não faria nunca alguém fazer uma coisa que ele não quisesse fazer, nem submeter ele a um risco que eu não passasse por aquilo primeiro. Então, eles estão certamente, muitos cinegrafistas que trabalham comigo aqui, devem estar ouvindo, vendo o seu programa, e eles vão reconhecer que é isso mesmo. Eu sempre assumi um compromisso com a verdade, por isso que eu digo que tudo que eu falo, eu mostro. Então, tem a testemunha deles próprios, que eu nunca pus assim em risco, obrigado, não tem que fazer de jeito nenhum. Você não quer fazer, tá certo. Eu já fui para Galápagos, do Equador, onde hoje está havendo essa guerra, e não deixaram eu levar cinegrafista de Noronha, porque queriam dar uma oportunidade ao cinegrafista do Rio. Aí eu falei, ele não sabe, eu falei na frente dele, disse, Oliveira, você não sabe mergulhar? Aí ele disse, Chico, eu já fiz Angra dos Reis. Eu disse, você fez Angra dos Reis a 10 metros de profundidade, peixinho. Lá em Galápagos, eu já fui lá, são 40 metros de profundidade, com correnteza e muito tubarão. Você já viu um tubarão? Não. Aí a diretora disse, você está querendo levar seus amigos de Noronha? Eu disse, não, pode deixar. Se é para ele ir, na hora que chegou lá, a operadora de Galápagos pediu as credenciais. Você só mergulha se você tiver as credenciais. Eu peguei umas 12 credenciais e botei em cima da mesa. Aí ele até brincou, ele disse, você tem mais credencial do que eu. E o seu amigo, ele tinha uma de iniciante. Nossa. E aí ele disse, seu amigo não tem condições de mergulhar aqui. Aí eu disse, não, ele está preparado, eu vou ficar ao lado dele o tempo todo. Ele disse, eu preciso fazer um teste com ele. Aí ele disse, pode ser agora? Pode. Pegava o equipamento, estava na beira-mar, entramos no mar e eu expliquei a ele. Disse, ele vai mandar você tirar a máscara, vai mandar você ajoelhar, vai mandar você ficar embaixo, quase encostado na água. Você sabe fazer isso, né? Eu disse, tá bom. Aí fomos. Na hora do mergulho, o cara disse, eu não sou babá de mergulhador. Isso num espanhol bem claro, ele falou que não era um guia, que ele era um guia profissional com pessoas credenciadas. Ou seja, você cuida do seu amigo que não tem credencial. Se eu leva lá para baixo, tem que descer rápido, porque senão a correnteza leva. Me dá a câmera, prendi a câmera aqui, desci com ele lá embaixo. Com 25 minutos, entreguei a câmera para ele embaixo. Com 25 minutos, ele arrancou o meu respirador, o bocal. Arrancou e eu já peguei a máscara em cima, porque a pancada do rosto foi tão grande, acabou o ar dele, porque ele respirava. Ele estava enlouquecido de ver tanto bicho lá embaixo. E aí eu subi com ele, segurando na perna dele para ele não subir de vez, tinha que fazer uma parada, tive que fazer a parada, mas aí não deu mais. Quando eu cheguei em cima, que o barco aproximou, eu entrei, joguei o computador dentro de um tonel de água que tinha lá e passei. E ela viu que eu estava com raiva. Aí foi que houve com ele. Aí ele contou, disse, eu não consegui mergulhar. E ainda peguei o respirador dele. Aí ela veio e disse, e agora, Chico? Eu disse, agora não tem problema. Você vai voltar a mergulhar? Ele disse, não, eu não tenho condição de ir. Disse, não tem problema, me dá a câmera que
fora d'água, nunca peguei uma câmera para filmar, porque eu acho que isso é uma coisa bem pessoal, de um profissional. Mas embaixo d'água eu filmo direitinho. Eu fiz todas as imagens da matéria e mandei botar o nome dele para não ser prejudicado. Oliveira, você tem contato com ele ainda? Tem? Não. Ultimamente não, porque eu não tenho ido da Globo do Rio. E ele saiu também da Globo, ele já era meio antigo lá. E teve alguma coisa que deu errado nessas viagens? Algum risco que, de fato, sei lá, algum bicho que atacou você, a tua equipe, alguma queda, algo que deu errado? Teve. Nós descemos o Grande Canyon e quando nós chegamos embaixo, já às 2 da tarde, eu fiz a passagem no Rio Colorado, o cinegrafista fez as imagens e eu comecei a ver as placas lá, dizendo que não ficasse lá durante a noite, porque a temperatura baixava de 0, nós não tínhamos roupa, não tinha nada, que era proibido ficar ali. E aí não tinha nem lanterna, porque não esperavam, eram 7 quilômetros para descer e 7 para subir. Então, isso vai dar para fazer, não tem nada. São 7 quilômetros dando volta, tudo ao redor da montanha, é o maior abismo do planeta. E quando terminou a matéria, eu falei, me dá a câmera, que eu levo a mochila e você vai embora. Vai embora, e me deixa, que eu chego lá. Aí eu saí e peguei o frio, porque eu não conseguia, eu fui devagar, e eu não conseguia chegar na superfície. Então ali foi o único momento, eu já fiquei preso também numa caverna embaixo d'água, e foram os 2 únicos momentos que eu achei que eu não ia sobreviver. Eu batia no rosto aqui para não dormir, eu sentia o frio muito forte, só com um casaquinho fraco, até que consegui chegar em cima. Mas foi muito difícil, e a da caverna foi mais ainda porque eu sou afoito, eu não é corajoso, eu sou muito boa louca mesmo. E aí eu entrei numa fenda e vi que tinha botei a lanterna, a luz forte, e vi que lá dentro era um lugar muito bonito. E daí eu fui passar. Eu estava com 4 cilindros no corpo, para ficar muito tempo lá embaixo, e era fundo, ainda estou. E eu fiquei preso, não ia para um lado nem para o outro. Até que eu procurei com a mão, vi o meu manômetro, que eu ainda tinha meia hora de ar. Ou seja, eu tinha que respirar bem devagar, ficar um tempo com o meu fôlego mesmo, até pensar numa maneira de sair. E a maneira que veio foi tirar desatacar aqui, tirar o colete e sair sem nada, só com o bocal na boca, respirando. Depois eu trouxe o equipamento, vesti o equipamento e consegui sair. Mas até Deus me dizer, o caminho é esse, cara. Não fizer isso, tu vai ficar aí. Já chegou a se arrepender de alguma empreitada dessa? Não, nunca me arrependi. Eu arrependia às vezes quando ia e não acontecia. Por exemplo, eu fui fazer uma série para o Fantástico. E uma das matérias era a palanca negra gigante, que era o símbolo de Angola. Tem na camisa da seleção de futebol, tudo, é um alce muito grande. Só que esse bicho desapareceu. Ele vivia no deserto e com a guerra civil, os guerrilheiros ficavam lá, não tinha comida, eles foram matando as palancas. E na realidade nós não encontramos. Aí eu voltei, estava no lugar onde um restaurantezinho de beira de estrada, tudo, e eles falam muito alto. Eu ouvi um senhor falando atrás: homem que é homem é seu Chico Tempo, que tem mais de 50 mulheres e mais de 150 filhos. Aí eu pulei da cadeira, fui lá e disse: o que o senhor está falando é verdade? Eu disse: é verdade, fica aí no deserto, a comunidade é toda dele. E se alguém tem condições de me levar lá, aí ele saiu e disse: aquele ali sabe onde é. Então a produção deu um dinheiro para ele, e aí ele nos levou lá, e a matéria que não existia passou a existir, o sultão africano. Quem tiver curiosidade é só ir no Google e botar sultão africano no Fantástico. Enquanto nós estávamos lá,
nasceram o 151 e o 152. Nossa Senhora, era uma fila de mulheres. Foi impressionante essa matéria. Eu tinha feito com um nordestino que tinha filho com a sogra, tinha filho com a tia, tinha filho com as irmãs da mulher dele, com as sobrinhas. E essa também está no Google. Tem algo que te surpreende, Chico? De tudo, no mundo, no Brasil, nos continentes. Tem algo que te surpreende? Tudo nos surpreende. Tudo. Você vai ver uma coisa, por exemplo, esse dragão de Komodo, esse lagarto gigante, venenoso, ele tem o veneno baba, faz parte da baba do bicho. Ele é surpreendente demais. Você ficar diante dele e ver aquele bicho vindo para cima de você, aquela cara horrível, é o animal mais asqueroso que eu já vi, é o dragão de Komodo. Bom, eu queria que você falasse um pouco agora pra gente sobre os teus projetos atuais. Tem palestra, né? Tem muita coisa nova. Chico José, né? Do presente para o futuro. O que é que você está fazendo, o que é que você planeja em relação à carreira profissional? Tem uma agência de Regina Casé, que chama Casé Fala, sediada em São Paulo, a irmã dela, Patrícia Casé, é quem cuida. E tem a Sônia Bride, tinha a Glória Maria, parece que o Palha, tudo são repórteres que ela manda fazer reportagens pelo Brasil. E eu estou viajando, no ano passado eu viajei muito para fazer reportagens. Até que eu tive muitas oportunidades, tipo ir para o lugar do Geraldo Freire, que eu não aceitei. A CNN também me fez propostas. Para ir, eu não me vejo mais trancado dentro de um estúdio, com aquela obrigação de chegar naquele horário e tudo. Fazer publicidade também eu não aceitei. Fiquei 2 anos esperando até que surgiu uma oportunidade pela Casé Fala. A Petrobras procurou a Casé Fala e disse: nós queremos Chico José para fazer uma série de documentários de 22 minutos pelo Brasil todo, sobre natureza, sobre um Brasil de energia, sobre mudanças energéticas, sobre energia solar, sobre energia eólica, sobre as opções que o país tem para procurar melhorar a situação dele. E eu estou fazendo essa série agora. Já fiz 3 dos 6 documentários e agora, no dia 21, eu vou para Itaboraí, no Rio de Janeiro, para continuar a matéria que nós começamos no mês passado, mas houve um acidente e nós tivemos que voltar. Então não tem qualquer pretensão em parar? Ainda não, porque eu me sinto bem. Eu estou em plena condição física ainda. Eu vou à academia Santé, tem um Vinícius, um personal trainer que é um torturador. Eu vou 3 vezes por semana lá. Isso me dá a condição de continuar fazendo meu trabalho. Personal trainer é sinônimo de tortura? É sinônimo de tortura. Para mim é um torturador. E aí os outros personagens da academia assim: Chico, como é que ele está te tratando? Eu digo: isso é um filho dessa, é um filho daquela outra. Não adianta dizer que tem muito peso, que está cansado, então que ele vai, deixa de reclamar. Chico, conversa gostosa. Eu ficaria com você aqui mais 2 horas, de verdade, com a aguinha, um docinho aqui, eu ia longe. Mas só para te agradecer muito pela presença aqui no nosso programa Vozes que Inspiram, dizer que você é uma voz que inspira e que foi muito gostoso, muito interessante e enriquecedor para mim, tenho certeza que para você que está acompanhando, escutar essas histórias de bastidores, né? Destrinchar um pouco mais o Chico José, porque a gente extrai valores muito importantes para as nossas vidas, né? Como a curiosidade, você falou um tempo que não é medo, não, você é afoito, né? Ser afoito, né? Diante das dificuldades, ser curioso, descobrir. E isso é muito importante para as nossas vidas. Eu queria fazer um link, né, com o Grupo Mulheres do Brasil, a gente que representa o Grupo Mulheres do Brasil em Recife. Como que você vê o grupo? Porque eu sei que você já conhece esse grupo. E a importância, né, das mulheres estarem unidas, afoitas, assim como você, né, contra tanta coisa, contra a violência, contra a discriminação, contra tanta dificuldade que a gente encontra, né, na sociedade. Olha, eu tenho muita admiração pelo trabalho que vocês fazem. A minha mulher também, a Beatriz,
ela, quando me falou para vir conversar com você, ela disse que você representa o grupo das mulheres. E isso, para mim, é fundamental, porque eu considero que a mulher é acima de tudo. Eu nunca consegui ter chefe homem, só chefe mulheres, porque aí eu passo a me entender bem. Eu não ligo se brigar comigo, tudo, mas é verdade. No Globo Repórter era Silvia Sayão, minha vida. Amei essa mulher a vida toda. Na Globo era Vera Ferraz, que eu adoro até hoje, nós nos encontramos sempre. Depois João Mazarolo. Na Globo Rio tinha o Armando Nogueira, mas quem mandava em mim era Alice Maria. Eu procurava sempre ser subordinado a ela, pela admiração que eu tenho, pela mãe que eu tive, pelas duas mulheres que tive, pelas minhas filhas mulheres. Eu tenho 3 filhas mulheres, Mariane, Caroline e Carla Beatriz. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês, lutar para ter os seus direitos, para serem respeitadas. Isso é muito importante. Muito obrigada, Chico. Esse foi o nosso especialíssimo Vozes que Inspiram, em homenagem ao Dia do Repórter, 7 de fevereiro, com um grandioso inspirador, Chico José. A gente volta próximo mês. Tchau, tchau. Deixa eu atender aqui, que é